Bom, pessoal, vamos então começar aí a nossa live de hoje, né? Como eu disse na semana passada, hoje nós vamos dar a continuidade sobre o assunto que nós começamos lá naquela segunda, né? Nós estamos falando aí dos modos semiautomáticos da câmera. Nós abordamos lá o, o modo prioridade de velocidade, né? E hoje nós vamos abordar o prioridade de abertura, tá? A câmera possui esses dois modos, né, semiautomáticos, prioridade de velocidade e de abertura. Depois ela possui ainda um terceiro, que é o ISO automático, que nós vamos abordar numa outra oportunidade, talvez segunda-feira que vem, tá? Mas o mais importante são esses dois modos aí, tá bom? Antes de nós entrarmos aqui forte aqui no tema, eu queria pedir para vocês, né, quem não for inscrito no canal, se inscreve aí, tá? Deixa o like pra gente aí, que isso é muito importante, né? Façam comentários. Se vocês tiverem perguntas aí, tá? Postem aí, escrevam as perguntas aí, as dúvidas que vocês tiverem, que no decorrer da aula eu vou tirando as dúvidas, tá? Se for pertinente a aula, eu já tiro durante a aula, senão no final a gente bate um papo aí, tá bom? Lembrando que na descrição aqui desse vídeo tem o link para o meu grupo do Telegram, tá bom? Participem desse grupo do Telegram, pessoal. Toda novidade que tiver aqui no canal, ou que tiver no Instagram, ou qualquer uma novidade que eu venha fazer aí para vocês, novos manuais, novos presets, eu coloco lá no grupo, tá? Eu vou dar sempre recado aí para vocês de novidades no grupo do Telegram, tá bom? Então entrem lá, o link tá na descrição, façam parte aí desse grupo, vamos fazer esse grupo crescer, tá bom? E também na descrição nós temos aí o link para vocês baixarem o meu manual básico de fotografia, né? O Fotografia Descomplicada, né? Um PDF com o básico da fotografia, né? De uma forma bem simples aí, fácil de compreender, tá bom? E serve também como guia de referência, tá bom? E dito isso, vamos então à nossa aula de hoje, a nossa live de hoje. Então, olha só, pessoal, eu vou repetir um pouco a introdução da segunda-feira passada, porque está dentro do contexto, tá? Nós estamos abordando aí os modos de prioridade e eu vou dar uma explanação rápida para nós entrarmos, vou explanar aí todos os modos para nós entrarmos na prioridade de abertura, tá bom? A câmera, ela possui o modo manual, o modo automático e os modos semi-automáticos. O modo automático é o modo em que a câmera resolve fazer a fotografia do jeito que ela quer. Ela faz do jeito que ela achar que deve ser feito. Ela não leva em consideração inúmeros fatores, como profundidade de campo, como movimento do assunto, desfoque de fundo. Ela não leva em conta nada, ela só leva em conta a luz, ela procura equilibrar a luz e fazer a foto aí bem iluminada. Então o modo automático é péssimo, tá? É péssimo mesmo, ele erra muito, ele não faz uma fotografia da forma que nós queremos, que nós pretendemos. E existe o modo manual, onde nós controlamos velocidade, abertura e ISO, tá? Esses três modos formam o tripé da exposição, né? São eles as três variáveis, né? São elas as três variáveis que definem a exposição, que no modo automático são controladas automaticamente e no modo manual você controla cada uma delas para fazer com que o fotômetro fique no centro. O fotômetro é a base da fotometria, né? E você tem que fazer ele sempre ficar aí no meio, né? Indicando ali a exposição correta. E você atua na velocidade, abertura e ISO para fazer aí para fazer com que o fotômetro fique no centro. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui, pessoal. Eu tirei, estava na aula passada, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, tá? Coloquei. Olha só. Na aula passada eu tinha colocado este fotômetro que vocês estão vendo aqui embaixo. Vocês estão vendo, né, que tem uma representação aí de um fotômetro, né?
tem -2 e +2, uma escala, e no meio está em verdinho, é o 0. Então esse fotômetro, ele é o nosso guia para fazermos termos a quantidade de luz ideal entrando na câmera para fazer a foto. E no modo automático, né, a câmera pega esse ponto central aí e calcula a velocidade de abertura e ISO automaticamente e faz a foto. E no modo manual, você com base nesse fotômetro, né, deixando ele no centro ou um ponto menos, um pouco mais, dependendo da sua intenção, que é uma foto mais clara ou menos clara, e aí você altera a velocidade de abertura e ISO para fazer esse fotômetro ficar aí no centro, né, ou pequenas variações dele. E nos modos semi-automáticos, que é prioridade de velocidade e prioridade de abertura, você atua em cima da prioridade. Por exemplo, se você tiver em prioridade de velocidade, você atua na velocidade, você controla a velocidade e a câmera controla a abertura para você. E esse fotômetro que está embaixo aqui, ele não sai você controla ele. Na Canon, você controla ele. Na Nikon, você controla a compensação dele, que dá no mesmo, né? Então, por exemplo, no modo manual, às vezes eu vejo muita gente tentando alterar a agulha do fotômetro. Ele quer achar na câmera ali um botão que ele altere a agulha do fotômetro para a foto ficar mais clara ou mais escura. E ele não acha isso no modo manual, porque o fotômetro é um instrumento de medição. Só que nos modos semiautomáticos de prioridade de velocidade e prioridade de abertura, aí o usuário consegue atuar no fotômetro. Na Canon, tá? Na Canon, por exemplo, se você coloca a sua câmera no modo de prioridade de abertura, né, e a velocidade vai ficar automática, quando você gira o botão de velocidade, você desloca o fotômetro e a câmera vai corrigindo a velocidade. Na Nikon, o fotômetro não vai sair do centro e você tem que atuar no botão de compensação de exposição. No fim, dá no mesmo, tá? Só que você não altera a agulha do fotômetro. Então, nesses modos semiautomáticos, a câmera você escolhe qual você quer controlar e a câmera controla a segunda variável. Então, se você controlar a abertura, a câmera controla a velocidade. Se você controlar a velocidade, a câmera controla a abertura. Por isso é um modo semi-automático. Ele não é nem automático e nem manual, tá? E o ISO, no caso aqui, que a gente está vendo hoje, você vai deixar o ISO travado, você que vai controlar. Existe uma terceira opção, onde você pode controlar o ISO, mas nós não vamos ver isso hoje, nessa live, senão ela fica muito extensa, tá bom? E aí, numa live futura, eu abordo aí o ISO automático. E o ISO automático ele pode ser usado junto com os dois modos de prioridade, tanto de abertura quanto de velocidade, ou ele pode ser usado no modo manual, tá bom? Então hoje nós vamos abordar aí a prioridade de abertura. Na semana passada nós abordamos a prioridade de velocidade. Você atua na velocidade e deixa que a câmera atua na abertura do diafragma. A câmera abre e fecha o diafragma de acordo aí com o que ela acha, interpreta da cena, né? E corrige a luz. E hoje é a função invertida, tá? É mais comum usarmos a abertura, a prioridade de abertura do que a de velocidade, tá? Por quê? Porque a velocidade, por exemplo, se você garantir uma velocidade onde a fotografia não trema, vamos imaginar, eu tô aqui com a minha cinquentinha na minha D610, que é uma full frame. Eu sei que um 50 aqui, eu garanto, ela não vai tremer, mão firme. Então, tudo que for variado de 1,50 para cima não vai fazer diferença na minha fotografia. Não tem diferença em profundidade de campo, em luz, em nada. Então a prioridade de velocidade se você estiver fotografando um esporte, uma corrida, alguma coisa assim, até dá para aproveitar esse recurso. Mas na maioria das situações é um recurso meio que não precisa ficar oscilando, não tem lógica, né? Então a sua fotografia vai sair igual a partir da velocidade
que não treme a foto para cima, vai ficar tudo igual. Já a prioridade de abertura é diferente, porque a abertura, a cada passo que você abre ou fecha, você altera as características da fotografia. Então, por exemplo, se você de 2.8 pula para 5.6, o seu desfoque de fundo já foi pro beleléu. Você já perdeu o desfoque. Ou se você vem de 5.6 fotografando algo que você precisa tudo em foco e você vai para 2.8, pronto, já perdeu profundidade de campo. Então, no caso da abertura, cada passo de abertura ou fechamento de lente vai alterar a sua imagem, o resultado da sua imagem, diferente da velocidade, que a partir da velocidade que não trema a foto, igual a focal da lente, né, não vai ter diferença nenhuma na foto. Tanto faz você fazer uma foto com um 100, um retrato, com um 100, ou com um 1000, ou com um 4000, ou um 8000, vai ficar igual, não vai dar diferença. E já na abertura, cada passo vai alterando, altera o desfoque de fundo, altera a nitidez, né? Uma lente toda aberta não tem a nitidez de uma lente com 2 pontos a mais na sua abertura máxima, né? Se você fechar muito, você perde nitidez por distorção. Então a abertura, ela faz mais sentido usarmos a prioridade de abertura do que a prioridade de velocidade. E isso em todas as situações, né? Por exemplo, a prioridade de velocidade você pode usar numa corrida, né, num ciclismo, alguma coisa assim muito específico, né, um jogo de futebol onde tem muita variação de luz, né? Mas a prioridade de abertura você pode usar em ensaio, você pode usar em evento, aniversário, casamento, onde tiver luz e você não precisa usar flash, você pode usar a prioridade de abertura em qualquer situação. Tá? Por quê? Porque você vai sempre ter a oscilação da velocidade, mas é você que vai definir o campo da sua imagem. Por exemplo, eu estou fazendo um ensaio, eu quero desfoque de fundo. Então eu vou deixar a minha cinquentinha em 1.8. Eu estou na prioridade de abertura, sou eu que mando na abertura, então eu deixo em 1.8, fotômetro no meio e deixa a velocidade, a câmera se vira com a velocidade para a foto não sair nem clara nem escura. E aí eu vou só clicando, né, sento o dedo e lenha no ensaio, né? E eu tenho aí, agora eu vou fazer uma foto família, tal, a mãe sentou aqui atrás, pôs a criança na frente, tal, 1.8, vai pegar foco em um só, então eu tenho que fechar. Vou fechar para F4. Fecha em F4, cara, a câmera se vira com a velocidade, ela vai baixar a velocidade e boa. O que nós temos que tomar cuidado nessa situação? Nós temos que ficar sempre de olho na velocidade, para que a velocidade não baixe muito. Então, por exemplo, você está lá fotografando em f1.8, né? E aí a velocidade sua está aí 1.250, né? Beleza, você colocou ISO 100 lá e a sua velocidade está 1.250. E aí, de repente, você... vou fazer uma foto, quero fechar bastante aqui o diafragma, porque eu quero pegar eu vou pegar uma sequência, tem objetos atrás, na frente, eu quero tudo em foco. Vou lá e fecho para F8. Meu, a velocidade vai cair. A câmera vai derrubar a velocidade lá embaixo para dar a fotometria. Nessa hora, você tem que estar atento. Porque, de repente, baixa a sua velocidade para 1.10, para 1.5, e aí sua foto sai tremida. Então você tem que estar sempre de olho na velocidade, tá? Principalmente quando você faz mudança brusca na abertura. Quando a mudança não é brusca, tudo bem, não vai dar problema. Digamos que você está fotografando em f2.8 e a sua velocidade está lá de dia, né? Está fazendo um ensaio de dia, bastante luz e tal. Você está com f2.8, a sua velocidade lá está 1.000, 1/1000. Cara, se você subir para F4 ou descer para F1.8, as oscilações da velocidade vão estar dentro da média, tá? Então não vai ter problema. Você deixa o ISO fixo e, né, trabalha ali dentro daquela oscilação de velocidade que não vai te dar problema. E o ISO? Qual ISO eu poderia deixar? O ISO
Tem a opção de deixar no automático, que nós vamos abordar numa opção futura, tá? E aí, tanto o ISO quanto o parâmetro que está por conta da câmera, né? Ele vai ser oscilado aí automaticamente. Mas você pode deixar o ISO no manual, são duas opções. Se caso você deixar no manual, eu faço da seguinte forma. Quando eu vou usar prioridade de abertura, ou mesmo de velocidade, mas velocidade eu quase não uso. Eu parto do seguinte princípio. Foto externa durante o dia. ISO 100. Tá? Sempre. Se o dia estiver nublado, ISO 200 a 400. Dia nublado. Na sombra, né, grandes proporções de sombra, eu uso de ISO 400 a ISO 800. E interno, eu deixo o ISO em 1600. Esse é o meu parâmetro aí de fotografia. Eu não gosto de subir o ISO acima de 1600. Agora, por exemplo, se você tem uma mirrorless, que é uma câmera que aguenta bem o ISO, né? Dessas câmeras modernas, e você sabe o limite do seu ISO, vai a 3200, 6400 e tá bom para você, aí você pode elevar o ISO, né, e ficar de olho ali se oscila a sua velocidade ou abertura dentro de uma margem legal para você, tá bom? Mas o meu conselho é assim: dia de sol durante o dia, ISO 100, nublado ISO 200, sombra 400, né, a 800 e interno de 800 a 1600, tá bom? E dito isso, pessoal, eu vou aí passar os slides para vocês, né, para mim poder explicar melhor aí dentro do slide como é que funciona. E depois eu vou aqui mostrar na câmera para vocês, tá? Por que eu vou mostrar aqui na câmera para vocês? Porque no slide eu tenho os slides de uma Canon, né, que esses slides são do meu curso de fotografia. Eu tirei lá do meu curso pago, né? E só que eu não tenho uma Canon física aqui para me mostrar para vocês. Então, aí eu mostro aqui a Nikon e mostro aí fisicamente os slides para vocês, tá bom? Então vamos lá aqui pegar os nossos slides, né? A minha marca registrada. Então, olha só, pessoal, em modo A ou AV, olha só, pessoal, o modo na Nikon nós chamamos a prioridade de abertura de modo A. E na Canon nós chamamos de AV, tá bom? Na Nikon e na Sony é A. Na Fuji eu não tenho certeza, mas eu acho que é A também. E na Canon é AV, tá bom? Então, olha só. Em modo A, nós controlamos a abertura. A câmera controla automaticamente a velocidade. E a fotometria se mantém constante, tá? Então é aquilo que eu falei para vocês, né? Nós controlamos aqui o número F, né? Nós atuamos no dial da câmera, né? No botão de giro ali. E você consegue alterar aí a abertura. E à medida que você altera a abertura, o fotômetro ele vai se manter sempre no meio. Porém, a câmera vai alterando a velocidade para cima e para baixo. Então, por exemplo, se você está em f5.6 e está em um 125, você fecha para f7.1, de um 125, vai cair ali para um 80, um 50, né? Então a câmera vai sempre compensar na velocidade a abertura que você altera, tá bom? E o fotômetro fica sempre constante, tá? Na câmera é mais ou menos isso aqui, tá? Você gira o botão, né, o dial, você altera ali o número F, que é a abertura do diafragma da lente, né? E a câmera vai controlando a velocidade. Isso no modo AV, tá bom? Olha lá, pessoal, tem um AV lá, ó, indicando que nós estamos em modo prioridade de abertura, tá? E a fotometria se mantém constante. Ali tem um fotômetro, né? E esse fotômetro está indicando ali o zero. É só um detalhe, pessoal. O fotômetro em zero,
nem sempre indica uma fotometria perfeita, tá? Depende muito da reflexividade da cena que você está fotografando. Então, se você tem uma cena que ela é predominantemente branca e você deixa o fotômetro no 0, essa foto provavelmente vai sair um pouquinho escura, porque o fotômetro lê, ele faz um cálculo da cena, né? E aí, como a cena está muito clara, ele vai tentar aí, ele vai interpretar um cinza médio da cena e vai fazer uma foto aí um pouquinho escura. Então, depende muito da reflexividade. Mas, no geral, a medida do fotômetro funciona, tá? Tem que, sim, tem que tipo, ser muito predominante o branco ou o preto na cena para ele errar. Mas nas cenas cotidianas aí, né, cenas do dia a dia, ele não erra, não. Eu vou fazer o seguinte agora, pessoal. Eu vou colocar aqui, deixa eu ajeitar a minha webcam para ela pegar bem aqui a imagem da Nikon, tá? Vocês conseguem ver a câmera? Tá, né? Então, beleza. Eu tenho que deixar a tela do OBS aberta para mim aqui. Eu não vou conseguir ver os comentários de vocês, tá? Por enquanto, só enquanto eu estiver mostrando a câmera aqui. Então, olha só, eu tenho aqui a câmera, né? Deixa eu ligar ela. Vou colocar aqui, ela está no manual, eu vou colocar no modo A. Prioridade de... Nossa, acabou na bateria. Prioridade de abertura, modo A. Então, olha só, eu estou com a minha lente aqui em f2.8, estou com ISO 2000, está muito alto esse ISO. Deixa eu baixar aqui. Não, melhor deixar alto mesmo. Então, olha só, eu estou aqui com... eu coloquei ISO 3200 porque está de noite aqui, apesar de estar com o softbox ligado, mas eu acho que fica mais fácil para entender. Então, olha só, minha lente está com f2.8. Tá? Notem que aqui, ó, a minha velocidade ela está alterando, ela não para. Olha só, eu vou acender aqui, eu tenho um LED aqui, ó. Eu vou acender esse LED bem na frente, onde a câmera está medindo a luz. Vocês vão ver a diferença que vai dar aqui na velocidade. Ó, como subiu para 1/2000, né? 2000 avos. E se eu apagar, olha como cai a velocidade. Tá vendo? E o F, que foi eu que determinei, eu que coloquei 2.8, ele se mantém, tá? Porque eu estou controlando aqui a abertura do diafragma. E a câmera está controlando para mim a velocidade, tá? Vou tampar a frente para vocês, vai ficar tudo escuro, ela vai ler. Ó, olha só, ela desceu a velocidade e está piscando tanto a velocidade quanto o fotômetro piscando. O que ela está falando para mim aqui, ó? Começou a piscar, ela está falando o seguinte, ó, não faz a foto que vai dar ruim. Não estou conseguindo fotometrar. Isso que ela está falando para mim. Ela está falando, ó, bota a luz aí, bota um flash, porque aqui não dá não faz a foto que vai ficar escura. Por quê? Porque eu tampei a lente aqui, ó, eu coloquei a mão na frente da lente e ficou tudo escuro lá. Agora, ó, voltou a medir, ela volta aí a alternar. Ó, basta eu virar um pouquinho, ó, para apontar para outra fonte de luz, já vai mexendo, ó. Aqui tá pegando o reflexo bem aqui na mesa tem um reflexo do softbox e tá pegando essa luz. Então vocês conseguiram compreender, pessoal? Ó, eu defini a abertura, ó, vou alterar a abertura. Ó, subi a abertura, ó, 4. Ó como caiu para 200 a minha velocidade. Eu vou abrir tudo, vou colocar f1.8. Olha lá, ó como subiu para 1000. A câmera compensou a abertura. Ó, vou fechar. Vamos colocar F8. Ó como caiu para 80 a minha velocidade. Ela vai sempre compensando. Se eu colocasse no modo prioridade, prioridade de abertura seria o inverso. Ó. Agora, a prioridade de velocidade seria o inverso. Agora eu controlo a velocidade, ó. E ela vai controlando
a abertura. Eu tô atuando aqui, ó, vou baixar para 200. Ó, 200, ela alterou a abertura para 6.3. Vou baixar para 1.125. Ó, 1.125, ela fechou a lente para f8. Vou tampar a frente. Olha lá, agora ela começa a piscar a abertura do diafragma, porque eu estou controlando a velocidade. Tá vendo? Ela piscou e ela está indicando, ó, já fui para f1.8, abri o máximo que deu e não tem fotometria. Não faz a foto não que vai dar ruim, vai ficar escura. Tá bom? E isso é na prioridade de velocidade. Mas o tema de hoje aí é a prioridade de abertura. Tá bom? Acho que deu para entender bem essa parte aí, né, galera? Voltar a imagem aqui para mim. Gente, tá um emaranhado de fio aqui para me pôr essa webcam do lado aqui, que vocês não sabem, tô com medo de chutar as coisas aqui. Deixa eu dar uma olhada na minha colinha, mas eu acho que era isso aí. Quando usar o modo prioridade, eu já falei para vocês, né? O modo prioridade de abertura pode ser usado aí quase que todas as situações, né? Que você puder oscilar aí a velocidade, né? Eventos, ensaios, você pode usar aí prioridade de abertura, porque daí você está no controle da profundidade de campo, do desfoque de fundo, você deixa do jeito que você quiser, sem se preocupar com a luz que está entrando na câmera, né? Ela vai sempre fazer a foto aí com a luz ideal. Se você quiser um pouco mais clara, um pouco mais escura, na Canon você atua no fotômetro, né? E na Nikon você atua na compensação de exposição. Vou mostrar para vocês aqui, né? Rapidinho. A compensação de exposição da Nikon aqui, tá? Pera aí. Na Canon eu já falei, é fácil, atua no fotômetro e boa. Agora na Nikon você atua... Na Nikon você atua neste botão aqui, ó. Tá vendo onde tem um mais e um menos? Aqui você compensa a exposição. Quer ver, ó? Ó, eu apertei aqui, ó. Ele apareceu lá 00. Se eu giro aqui, pera aí, que não é esse botão, pera aí. Se eu giro aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr, ó. Se eu deixar, por exemplo, mais um, a câmera vai entender que eu quero um ponto a mais de luz, mesmo estando em prioridade de velocidade ou abertura, e ela vai deixar a configuração com um ponto a mais de luz. Eu posso aí subir até mais 5 ou menos 5, tá? Se eu deixo, por exemplo, ó, menos 1, menos 1.3, ela vai entender que eu preciso de um ponto a menos de luz. E aí ela vai deixar entrar um pouco menos de luz do que o fotômetro no 0, tá? Então a gente atua aqui. Diferente da Canon, que a gente atua diretamente no fotômetro. Deixa eu voltar aqui no 0. E beleza, agora eu vou voltar a imagem para mim. E é isso aí, pessoal. Esse aí foi o que eu queria passar para vocês, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa só para finalizar aqui. Cuidados para, né, com a abertura, já comentei, né? Ficar de olho para não abaixar muito a velocidade, né? Se a velocidade você deixar cair muito, vai acabar tremendo a sua imagem, né? E nós não queremos isso. E essas aí são a funcionalidade. Tem ainda, pessoal, a questão do ISO, tá? Então o ISO, ele tem a opção de você colocar ele no automático. Quando você coloca o ISO no automático, você consegue, por exemplo, na Nikon, definir a velocidade mínima. Então você vai lá e põe o ISO no automático e coloca a velocidade mínima de 1.80, a câmera vai manter um ISO base e vai oscilar a velocidade. Quando ela descer a velocidade e chegar a 1.80 e precisar ainda luz, em vez de baixar para menos de 1.80, ela vai subir o ISO. Isso é interessante. Deixar o ISO no automático por conta desse fator. Só que, infelizmente, pelo menos até a época que eu usava Canon, a Canon não tinha isso.
Você botava o ISO no automático, também ela tem a opção de ISO automático normal, só que ela não consegue definir um mínimo. Então ela não tem um limite mínimo. Então ela vai trabalhar ali e pode ser que ela desça mais. Mas isso aí foi... gente, eu saí de Canon faz muito tempo, tá? Não sei como tá hoje, tá? Tô falando até a época aí da primeira 6D, né? Até um tempo atrás eu tinha uma T3i também, eu lembro que na T3i não tinha essa opção, tá bom? Mas aí, enfim, é uma opção, tá? E como eu disse aí, a prioridade de abertura tem mais lógica, mais fundamento de ser usada do que a prioridade de velocidade, a não ser que você seja aí um paparazzi, um fotógrafo de esporte, né? Aí você pode usar a prioridade de velocidade, tá bom? Pessoal, seguinte, agora eu vou abrir aí, né, perguntas e vou ler aí as perguntas de vocês, tá? Quem tiver alguma pergunta, manda aí para mim no chat, para mim responder aí para vocês, tá? É sempre legal essa interação aí com vocês, tá bom? Eu gosto muito de responder. Uma dica que eu dou para vocês, pessoal, anotem dúvidas que vocês tenham durante a semana, ou estudando, vendo qualquer coisa aí de fotografia. Se tiver alguma dúvida, anota. Pô, toda segunda-feira, 8h30, tem live lá do Delano. Vou anotar essa dúvida minha e pergunto para ele. Eu vou responder, tá, galera? Eu vou responder. Então vamos lá. Tatiane Álvaro... Áureo Tavares, para fotografar à noite em local com pouca iluminação, devemos colocar o fotômetro em que número? Áureo, o fotômetro é sempre no 0, tá? Sempre, independente de ser à noite, ser de dia, ter luz, não ter luz. Se o fotômetro não estiver no 0, ele vai indicar que a foto vai ficar escura. Ou se ele passar do 0, ele vai indicar que a foto está clara. Então o fotômetro ele é um instrumento de medição e não de atuação. Então você usa ele para medir a luz. E a escala dele é inalterável, é imutável, salvo a compensação de exposição, que só altera a quantidade de luz que ele está medindo, mas não a quantidade de luz que está entrando na câmera. Tá? Então o fotômetro é sempre no centro. Quando você está fotografando em pouca luz e o fotômetro não chegou no meio, aí, gente, é isso aqui, ó. É só isso aqui que resolve o problema. Ou flash, ou então um LED bem potente, né? Também pode ajudar. Mas a falta de luz não é suprimida pelo fotômetro, tá? A câmera tem um limite, assim como o olho humano. Você entra numa sala, a luz está apagada, não tem janela. Você abre os olhos e continua não enxergando. E você abre mais. Você não vai enxergar ainda. O que você tem que fazer? Acender a luz. É a mesma coisa com a câmera. Ela está olhando. A câmera está enxergando aquele ambiente. A luz está pouca, vai diminuindo, vai diminuindo. Chega uma hora que ela não enxerga mais. Para ela enxergar, você tem que acender a luz. Então, o fotômetro é sempre no centro. É um instrumento de medição que auxilia você a saber a hora de dar o clique, tá? E se ele estiver para baixo, é porque a foto vai sair escura, e se ele estiver para cima, é porque vai sair clara. É claro que a medição dele, como eu disse, não é precisa, né? Se um objeto tem alta reflexividade, como tudo branco, você pega uma noiva numa parede branca, né? Só o rosto dela ali que tem algo diferente. Cara, isso aí você vai ter que deixar a medida do fotômetro positiva, senão vai ficar um pouco escura. Mas também, se ficar, você corrige, né? Fotografando em roça, dá um ponto de luz lá no Lightroom e fica tudo certo, tá? Mas, a princípio, aí, fotômetro sempre no meio, tá bom? A menos que você vá fazer aí alguma foto criativa, né? Usar luz criativa, tipo um pôr do sol, né? Vai fazer o equilíbrio entre o fundo e a frente. Aí tudo bem, você pode aí não respeitar o fotômetro no centro, tá bom? Mas no contexto geral, é fotômetro sempre no centro, beleza? E lembrando, pessoal, que quem não for inscrito no canal,
se inscreva, é muito importante para nós aí que vocês se inscrevam no canal, tá bom? E também comentem, quanto mais comentários e mais curtidas tem aí, mais o YouTube distribui esse nosso conteúdo, né? E para nós, criadores de conteúdo, isso é muito importante, tá? Nós ganhamos relevância. E os canais aí que faz conteúdo didático, né? Como o meu e mais uma série de outros aí, não é conteúdo viral, então é mais lento esse processo. Então, se vocês puderem aí fazer algum comentário no vídeo, façam aí, tá? Nem que seja um oi. Oi, Roberto, beleza? Tudo bom? Tá valendo, tá bom? A gente agradece aí de coração os comentários e as curtidas de vocês, tá? E quem não me segue no Instagram, corre lá e me sigam, que lá também tem muito conteúdo. E tem live de quinta-feira, 4 horas da tarde, tá bom? Lá no Instagram, tá bom? E aí, mais alguma dúvida aí? É isso aí, tem que perguntar mesmo, né, galera? Vocês estão tendo a oportunidade, né, de tirar aí dúvidas diretamente comigo, né? É um espaço legal aí, né, para tirar dúvidas. Eu queria, na minha época, que eu aprendi fotografia, ter essa facilidade, né? Naquela época nem live tinha. Até canais tinha pouco, né? Tava tudo engatinhando ainda. A gente nem usava Instagram, nada. Facebook tava no começo, tava passando de Orkut para Facebook. E foi um pouco mais difícil aí aprender, tá bom? Renato Borges, com flash, é só modo manual? Cara, eu uso mais o TTL do que o manual, viu? O que acontece? O modo TTL é muito bom mesmo. Principalmente quando o flash é preenchimento. Às vezes o modo manual, quando você vai preencher, você desce toda a carga dele e ainda fica forte. No TTL ele fraciona mais. Mas olha só, TTL em manual ou TTL em automático? O TTL, como é que ele funciona? Ele dá um flash muito rápido, um pequeno disparo, ele mede a luz refletida na cena e ele volta por dentro da lente e informa o sensor, né? Informa o sensor e o sensor informa o flash, né? Faz toda os sinais elétricos e tal, e informa o flash. Fala, ó, eu quero que você dispare com 1,8 de carga. E aí ele dá o segundo disparo e faz a iluminação. É tão rápido esses dois disparos que você não consegue identificar. Você vê um só. É muito rápido, tá? E é um sistema muito bom mesmo. E às vezes eu vejo a galera que está começando, né, aprender que tem que usar a câmera no modo manual, e eles pensam assim, então o flash também eu tenho que usar em manual, porque senão eu não sou um fotógrafo completo. Se eu estou usando a câmera no manual, o flash tem que ser manual. E na verdade não, o flash TTL é muito bom mesmo, ele é muito preciso. É diferente de você colocar a câmera no automático, não é precisa. Como eu falei no começo da live, ela vai decidir do jeito que ela quer fazer a foto, sem levar em consideração profundidade de campo, desfoque de fundo, nitidez, ela não vai levar nada disso em conta, somente a luz, né? Ela em manual. Agora o flash, trabalhando automaticamente no modo TTL, ele vai trabalhar a luz e é só luz que você precisa. Mais nada. Então é muito bom. Você rebate ele para cima, ele já calcula a carga que tem que sair para iluminar. Você afasta, você aproxima, ele está todo momento calculando. E se você está no manual, é você que tem que calcular. Né? Você que tem que, a toda hora, estar alterando a potência do flash. Então, se você tem que estar toda hora ali alterando, deixa que o TTL faça isso para você. Tá? E é difícil TTL errar. Tá? E quanto mais moderno o flash, mais precisa essa medição de TTL e esse disparo. Tá? Então, pode usar aí o TTL à vontade, tá? Existem situações que eu uso manual? Até existem. Por exemplo, eu vou fazer o bolo, os parabéns ali no bolo. Ali eu prefiro usar o manual, porque eu faço a primeira foto, eu vejo como ficou legal, eu prefiro que todas as sequências saiam igual, tá? Se alguém acender uma luz de um celular aqui, ou se tem um cinegrafista filmando e ele muda a posição, né? Eu quero que continue igual.
porque depois eu vou sincronizar a edição no Lightroom. Então, nessa situação, eu uso manual. Mas, na maioria das vezes, é TTL. Estou na igreja, estou a todo tempo em TTL, porque vira para lá tem uma luz, vira para cá tem outra luz. Aí o flash vai corrigindo, né? Abre a porta para noiva entrar, vem aquela luz. Fecha a porta, sai aquela luz. E o TTL tá a toda hora corrigindo, tá bom? Isso aí deu para captar aí? Beto Vídeo Produções. Beto Santa Rita PB. Uso o flash SB800 e uso mais no modo A. Não uso muito o TTL. O que você acha desse modo? O modo A é o modo automático, porque assim, ó, o modo automático no SB800, no SB700, nos flashes que tem esse modo, né? Alguns modernos nem tem mais o A, alguns estão, por exemplo, a Sony, ela investe forte no A, o A da Sony é legal, mas o modo automático da Canon e da Nikon eu não gosto muito. O modo automático, o próprio flash mede a luz e faz o cálculo de quanto ele tem que disparar em virtude da velocidade, em virtude da abertura e do ISO que está na câmera e da luz que ele está medindo. Então, como eu expliquei para vocês que o fotômetro muitas vezes erra na medição, né, porque a cena é mais ou menos reflexiva, o modo A do flash também erra, porque é ele que está fazendo a medição da luz que está no ambiente. Diferente do modo TTL, que como eu expliquei, ele dá um disparo fraco, primeiro, reflete aquele disparo e pela lente ele informa a câmera quanta luz, a câmera vai informar ele quanta luz ela precisa. Então o TTL é mais preciso do que o A no modo, na Nikon e na Canon, tá? Na Sony, eu li, tá? Eu não posso falar com propriedade, porque isso eu li, eu nunca tive Sony, nunca usei Sony, nem flash, nem câmera, mas que eles aprimoraram muito esse modo A, esse modo automático, tá? Dizem que o modo automático da Sony supera o TTL da concorrência, mas isso foi o que eu li e eu não testei, tá bom? Agora o modo A da Nikon e da Canon eu já usei, eu já testei e não gostei, prefiro aí o TTL, tá bom? E aí, pessoal, mais alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu dar uma olhada no horário. 48. Tem alguns minutinhos ainda aí pra gente encerrar essa live. E não se esqueçam, pessoal, quem chegou aí depois, tá? Tem o link na descrição do nosso grupo no Telegram. Gente, é muito legal, cara. Eu demorei muito tempo para mim aderir ao Telegram, tá? Não tô ganhando nada para fazer a propaganda, mas o Telegram é bem legal, ele não tem os limites que tem o WhatsApp, né? E nós fotógrafos usamos bastante computador, dá para colocar no computador também, apesar que o WhatsApp também dá para usar, né, no computador, mas é bem bacana aí para... o grupo não tem limite de pessoas, não tem, a gente pode postar, colocar um monte de coisa lá que ele não limita a gente como o WhatsApp. Eu gostei bastante do Telegram, tá? Gostaria muito que todo mundo, né, usasse aí, que ele entrasse forte no mercado, mas a gente vai aí devagarzinho. E o grupo é legal, porque quem tá ali no grupo é galera raiz, né? A galera que tá mesmo a fim de aprender fotografia. E lá eu mando aí sempre atualizações, né, informações sobre vídeos, lembretes e tudo mais, né? Eu mando lá. Então, quem não estiver, clica no link na descrição depois que terminar a live e corre lá e entra no nosso grupo. Beleza? Rubem José da Rocha, parabéns, excelente aula. Obrigado, Rubem. Bom, galera, é isso aí. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu vou encerrando essa live por aqui. Lembrando que segunda-feira que vem, 8h30, temos outra live. Se tudo der certo, eu vou falar sobre o ISO automático, tá bom? E aí a gente entra também na questão do ISO automático, na prioridade de velocidade e de abertura, tá? E se não der certo, eu venho com outro tema aí, eu preciso falar um pouco de edição de imagens, né?
nós precisamos aí também aprender um pouco de edição, algumas edições lúdicas aí, né? Quem não conhece o meu portfólio, vai lá no Instagram para ver a minha fotografia, né? Para a gente aí também praticar um pouco de edição, porque o nosso intuito é fotografia e edição, tá bom? Acho que alguém mandou alguma pergunta. O Beto Vídeo Produções. Há um bom tempo vejo seus vídeos e suas experiências, suas explicações. Parabéns, valeu, Beto. Beto é meu xará, né? Deve ser Roberto também, né? Mas é isso aí, gente. Então é isso, tá, pessoal? Dependendo aí, conforme for, segunda a gente ou vê aí o ISO automático ou a gente vê alguma coisa aí na parte de edição, tá bom? Mas muito provavelmente eu faça a respeito do ISO automático e depois a gente entra aí nas edições de imagem, tá bom? Bom, pessoal, então eu vou encerrando essa live por aqui. Obrigado a todos que ficaram comigo até aqui, tá bom? Um forte abraço aí e uma excelente semana para vocês todos, tá bom? Um abraço, até mais.